Beleza, então, pessoal. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre porcentagem. É um assunto aí que é sempre cobrado nas provas da VUNESP. Sempre vai ter um exercício com porcentagem lá no meio. Então, a porcentagem, vou dar uma introdução teórica aqui do que é porcentagem, né, para a gente conceituar sobre o assunto. A porcentagem, ela nada mais é do que a divisão de um número qualquer por 100, tá? Então, por exemplo, se você vê lá um número 5 e o sinal de porcento, né, 5%, ele é a mesma coisa que se você fizer o 5 sobre 100, né? Então, esse porcento que a gente fala, né, ó, porcentagem, ele vem de uma divisão de por 100, tá? Então, a porcentagem nada mais é do que um número, quando ele está aqui com esse sinal de porcentagem, nada mais é do que esse número dividido por 100, tá? Que então, em numeral ficaria 0,05, tá? E a mesma coisa a gente faz no sentido contrário. Se eu tenho um número para converter ele para porcentagem, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a multiplicação por 100 e vou adicionar o sinalzinho de porcentagem, né? Então, vamos supor lá que eu tenha número 0,012, né? Quero converter ele para porcentagem. Como é que fica? Eu vou multiplicar o 0,012 por 100, né? Então, multiplicar por 100, lembra, aqui é uma multiplicação com vírgula, né? Então, lembra na segunda aula, na primeira aula, que a gente aprendeu a multiplicar com vírgula, por 100 eu tenho 2 zeros aqui, é a mesma coisa que eu andar duas casas, né? Então, esse zero, essa vírgula, ela anda para cá primeiro e anda para cá. Então, eu andei duas casas, então eu multipliquei por 100. Então, esse número ficou 1,2. 1,2 mais o sinalzinho de porcento. Tá? Então, 0,012 é a mesma coisa que eu dizer 1%. Ou se eu tiver lá o número 20, quanto que é 20%? Quanto que é 20%? É a mesma coisa que eu fizer 20 por 100, tá? 20%. Então, aqui eu vou fazer essa divisão, mesma coisa que eu dividir 2 para 10, que vai dar igual a 0,2. Se eu fizer essa divisão aqui, vai ficar 0,2. Tá? Então, basicamente, a gente começa a aprender a porcentagem entendendo esse conceito. A porcentagem, a gente já está muito acostumado a ver ela, né? Então, a gente sempre ouve, por exemplo, em reportagem, né, falar que lá 12% dos brasileiros estão desempregados. Então, o que significa, né? 12% dos brasileiros. Então, quer dizer, 12 por 100. 12 por 100, ou seja, deixa eu arrumar esse 12 aqui. 12 por 100, ou seja, 12 estão desempregados de um total aí de uma amostra de 100 brasileiros. Significa o quê? Que a cada 100 brasileiros, 12 estão desempregados. Então, é 12 por 100, 12%. E se a minha amostra fosse 1.000, como ficaria? Ficaria, para ela ser 1.000, seria a mesma coisa que eu multiplicasse por 10. Então, sempre quando eu multiplico embaixo por 10, eu tenho que manter a proporção, multiplico em cima por 10. Então, se a minha amostra fosse de 1.000, em cima ficaria 12 vezes 10, 120. Tá? Esse daqui também é a mesma coisa, é igual a 12%. Não mudou nada. Por quê? Porque a gente manteve a proporção, né? A gente multiplicou tanto em cima quanto embaixo
pelo mesmo número. Então, por exemplo, que a gente costuma ver, né? 11% do seu salário deve ser pago para a Previdência. Então, significa o quê? Que a cada R$ 100 que você recebe, R$ 11 você tem que pagar para a Previdência. A taxa de analfabetismo de adultos no Brasil é 20%, ou seja, de cada 100 adultos, 20 são analfabetos. E aqui você consegue também obter a informação inversa, né? Se a taxa de analfabetismo é 20%, quantos são alfabetizados, né? Para chegar no 100, 80, tá? Então você consegue inferir essa informação desse enunciado, por exemplo, né? Então imagina se isso fosse uma questão, né? 20% dos adultos são analfabetos. Quantos são alfabetizados, né? Então, quer dizer, então, se 20 são analfabetos, de cada 100, 20 são analfabetos, então, de cada 100, 80 vão ser alfabetizados. Então, vai ser 80%. Tá? Então, aqui tem mais alguns exemplos que falam a mesma coisa, da forma que a gente recebe essa informação de porcentagem no nosso dia a dia. Tá? Então, aqui a gente vai começar a ver como calcular a porcentagem, né? Então, a fórmula da porcentagem, ela vai ser o valor dividido pelo total, multiplicado por 100%. Né? Então, por exemplo, se eu quero saber o percentual de 3 crianças, percentual que 3 crianças representam em 4, né? Então, eu tenho lá 3 crianças. Vou fazer a quarta aqui de uma outra cor. Eu tenho essas 3 crianças, eu tenho essas 4 crianças. Se eu pegar 3 crianças, quantos por cento eu estou pegando aqui? Então, o que eu tenho que fazer? Qual que é o valor que eu quero saber? Qual é o valor da minha amostra? 3. 3 crianças aqui. Então, o 3 vem aqui em cima. Qual é o total da minha amostra? O total que eu tenho aqui são 4. O total de crianças são 4. Então, eu vou pôr o 4 embaixo. E aí, eu vou fazer esse vezes 100 para converter o valor em porcentagem, né? Então, se eu fizer uma divisão aqui de 3 dividido por 4, vai ser igual a 0,75. Vou pegar esse 0,75, vou multiplicar por 100 e sinal de porcento. Então, vou multiplicar por 100, é 2 casas que a vírgula anda, né? Então, vai vir uma aqui, mais uma aqui, ficou a vírgula aqui, 75. 75 e o sinalzinho de porcento. Ou seja, aquela pergunta inicial lá, 3 crianças de um total de 4, quantos por cento representa? Representa 75%. Tá? Então, esse é uma das... assim que a gente começa a fazer as questões de porcentagem. Né? Elas vão aparecer de algumas outras forminhas, varia um pouquinho, mas a base é essa, o conceito é esse. O valor total embaixo, tá? E a amostra em cima. Tá? Vai dividir, vai achar lá, geralmente você acha um número decimal, né? Um número com vírgula, multiplicou por 100%, converteu ele em porcentagem. Então, aqui, ó, vamos começar com um exercício prático aqui, de concurso já. Né? A tabela a seguir, relativa ao ano de 2010, mostra as populações dos 4 distritos que formam determinada região administrativa de São Paulo. Ou seja, esses 4 distritos aqui que formam uma região. Né? Então, aqui eu tenho a população de cada um deles. Aqui eu tenho a somatória deles.
tá? Então, aqui, por enquanto, só interpretando essa tabela. Considerando-se a tabela apresentada, é correto afirmar que em 2010, né, que é o ano que ele está se referindo aqui na tabela, em 2010, um habitante dessa região administrativa tivesse sido selecionado ao acaso, a chance desse habitante ser morador do distrito Jardim Paulista seria... Então, aqui, como que eu vou fazer esse exercício, né? Eu vou pegar o total, como que é a fórmula lá da porcentagem, né? É o meu total não, na fórmula ele fala que é o valor, né? Que é o que eu estou falando aqui, a amostra, dividido pelo total. Isso vezes 100%. Então, a amostra que ele está pedindo é do Jardim Paulista. Então, o Jardim Paulista, eu vou lá na linha do Jardim Paulista. O Jardim Paulista tem 89 mil. Então, vou colocar aqui na fórmula, em cima, 89 mil. Dividido sobre o total. Quanto que é o total? Aqui ele já me deu calculado o total, 290 mil. Então, vou colocar aqui na fórmula. $290 mil. Vezes 100%. Fazendo essa divisão, vamos lá começar cortando os zeros, né? Um zero embaixo, um em cima, um zero embaixo, um em cima, um zero embaixo, um em cima. Aí já não dá mais para dividir. Ficou da seguinte forma agora: 89 dividido por 290. Vezes 100%. Se eu fizer essa divisão, 89 dividido por 290, eu vou chegar no 0,306. 0,306. Tá mais algumas casas aqui, mas o exercício aqui ele pede não é um valor exato, né? Ele dá uma faixa, então vai ser aproximadamente. Então, não tem problema a gente arredondar um pouquinho aqui no final. Vamos fazer até com 3 casas decimais depois da vírgula. Então, vai dar 0,306, essa divisão, multiplicado por 100%. Então, essa multiplicação por 100%, eu vou andar 2 casas, aqui. Então, a vírgula vai vir aqui do lado do 300. 306%. Opa. Felipe. Oi. Só a dúvida, andou 2 casas. Eu errei aqui. Ah, tá. Eu Não, pulei uma casa. porque eu me confundo muito com isso de vírgula. Eu achei que eu não estava entendendo. Eu passei direto aqui uma casa. Tá bom. Deixa eu até dar um espacinho aqui, senão eu vou... Ó, andei uma casa, ela vai parar uma casa. Ela veio para o lado do 3. Segunda casa, ela veio para o lado do 0. Então, aqui, ó, ela vai ficar entre o 0 e o 6, a vírgula. Então, a vírgula vai ficar entre o 0 e o 6, aqui. %. Então, a gente chegou em 30%. Então, vamos voltar para o exercício. Então, qual que é a faixa aqui do 30,6%? Seria essa letra D aqui. É superior a 29, entre 29 e 33%. Esse é um exemplo de exercício de porcentagem. Aqui embaixo tem a conta montadinha também, depois para vocês verem.
Aqui ele usou uma casa a mais depois da vírgula, mas usou 4 casas. Mas isso não vai alterar nada, né? Só vai dar um número mais detalhado para ele aqui no final. A gente achou 30,6. Se você usar um número a mais, vai ficar 30,68. Mas não interferiu no resultado final. Alguma pergunta por enquanto? Aqui é a parte que eu comentei já lá em cima, né? Que a gente, da mesma forma que a gente pode transformar um número decimal, né? Da mesma forma que eu posso transformar um número decimal em porcentagem, eu posso transformar um número de porcentagem em decimal, né? Então, para transformar ele em porcentagem, eu multiplico, né? Se eu tenho lá o 0,25, se eu tenho um número decimal, 0,25, eu quero em porcentagem, eu vou multiplicar por 100%. Agora, se eu tenho um número decimal, eu tenho um número em porcentagem, eu vou fazer a operação inversa, né? Então, se eu multipliquei aqui, a operação inversa agora é a divisão. Então, eu vou fazer o 75 dividido por 100, né? Então, 75%. Essa parte aqui de converter tanto de decimal para porcentagem, quanto de porcentagem para decimal, tá tranquilo? Vocês estão entendendo, acompanhando o raciocínio? Sim. Sim, beleza. Aqui tá os dois exemplos, ó. Aqui de porcentagem para decimal e aqui de decimal para porcentagem, tá? Então a gente vai seguindo aqui nos exemplos. Então agora a gente tem um exercício que pede. Em um município, sabe-se que 1 a cada 16 habitantes vive em área de risco. Desse modo, é correto afirmar que, do número total de habitantes, o correspondente àqueles que não vivem em área de risco. Então, aqui, a primeira informação, ele passou os que vivem em área de risco, né? Então, 1 de cada 16 vive em área de risco. Mas a pergunta é ao contrário. Ele quer saber aqueles que não vivem em área de risco, né? Então, é igual aquele comentário que eu fiz no começo da aula, né? Ele pode te dar uma informação, mas você consegue entender, descobrir o inverso daquela informação. Então, vamos lá. E aqui, ele está dando só números, né? Você não vê nenhuma porcentagem, e no final a resposta é em porcentagem, né? Então, já dá para assustar um pouquinho quando você pega um exercício assim, né? Você olha para a resposta, não está vendo nada parecido com o que está no enunciado, mas não tem problema. Então, vamos lá fazer esse exercício, ó. Então, 1 a cada 16, né? Então, quer dizer, 1 a cada 16, né? Então, 1 a cada 16 habitantes vive em área de risco. Ou seja, 1 vive em área de risco. Um a cada 16 habitantes. Então, vou colocar aqui o total de habitantes, porque não é o totalzão, mas é o total da nossa amostra que a gente tem aqui no exercício. Total de habitantes. Estou fazendo essa parte aqui da interpretação das questões um pouco mais detalhado, porque é igual a gente falou na primeira aula, né? É o que está dando mais dificuldade. Às vezes não é nem a parte da fórmula em si, mas é a parte da gente entender o que o exercício quer, qual a fórmula correta a usar. Então, vamos lá. A gente tem 1 em área de risco a cada 16 habitantes. Então, de quanto que é essa porcentagem aqui? Eu consigo pegar uma porcentagem daqui a partir desse número? Consigo, é só eu dividir, né? Posso estar dividindo o 1 por 16. Né? Então, eu fazendo essa divisão aqui, 1 dividido por 16, eu
Já vou pegar o resultado pronto aqui, 0,0625. Tá? Então, aqui vai ser igual a 0,0625. Beleza. Aí, como que eu converto isso para porcentagem agora? Vezes 100%. Lembra? Acabamos de ver. Tem um número decimal para converter ele para porcentagem, ó, acabamos de falar aqui. Número decimal para converter ele para porcentagem, 100%. Número em porcentagem para converter ele para decimal, dividir por 100, tá? Às vezes pode acontecer o inverso. O enunciado te dá exemplos que está lá em porcentagem e a resposta só tem número decimais. Você tem que converter. Então, aqui, convertendo esse número aqui para porcentagem, como que eu sei que eu preciso converter para porcentagem? Porque olhando nas minhas respostas, está tudo em porcentagem, né? Então, não tem, eu preciso fazer esse número virar uma porcentagem para saber se eu cheguei no meu resultado ou não. Então, aqui, convertendo para porcentagem, vezes 100%. Agora, aqui, negocinho de andar com a casa, né? Vamos andar com a casinha, com a vírgula, né? Eu tenho 2 zeros para andar, então é 2 casas. A vírgula está entre o 0 e o 0. Na primeira casa vai ficar entre o 0 e o 6. Na segunda casa vai ficar entre o 6 e o 2. Então, a vírgula parou aqui, ó. 6,25. 6,25 e puxo o sinal de porcento. Então, cheguei numa resposta aqui, cheguei num valor. Vamos interpretar que valor é esse. Esse valor que eu estou calculando é o quê? É quem vive na área de risco. Tá? Então, quem vive na área de risco é 6,25% dos habitantes. Só que a pergunta é quem não vive na área de risco. Ou seja, eu vou pegar a diferença disso daqui, né? A diferença até chegar no 100, né? Então, minha população total é sempre 100%. Eu vou fazer uma subtração. 100% menos 6,25. Vou fazer aqui na calculadora mesmo. 100 menos 6,25 vai sobrar 93,75. Então, esse 93,75% é os que não vivem em área de risco. Área de risco. 93,75, que é a resposta C. Beleza? Deu para entender até aqui? Alguma dúvida ou pergunta? Felipe, posso fazer também regra de 3 nesse exercício, né? Pode também. Regra de 3 também dá. Poderia sim. Uhum. Vai ter bastante casos que a gente vai conseguir resolver por regra de 3 também. Por isso que a aula da regra de 3 ela vem uma aula antes, porque a partir dela você já consegue também resolver exercício de porcentagem. Sim. Na dúvida, você usa ela. Eu fiz resolvendo com regra de 3. Só fiquei com dúvida agora no fim aqui para tirar a área de risco. Uhum. Felipe, Oi. quando não vem no escrito que é porcentagem, a gente vai saber por causa da resposta. Você dá sempre quando você acabar de ler lá o enunciado de uma questão, você dá uma olhadinha já nas alternativas que você tem ali. Porque isso vai te ajudar, vai facilitar. Porque, por exemplo, o que acontece muito em exercícios com tempo, né? Então, às vezes, no enunciado lá tá dando um exercício com minutos, né? Minutos. E você chega lá no final, só tem resposta com horas.
Então, você pode já logo aqui no começo da resolução do exercício, já converter minutos para horas. Então, sempre dá uma olhadinha na resposta que ela vai te orientar no resultado que você tem que chegar. Se você vai precisar fazer conversão no meio do caminho, no final, mas olha sempre na resposta. Ah, tá. Eu falo para a gente saber se é de porcentagem ou não a pergunta, né? Aí, no caso, para você saber se você precisa converter para porcentagem, aqui a gente descobriu olhando na resposta, né? Da Se a gente fosse resposta, só né? fazer se a gente fosse só nas contas, né? Ele fala lá, a gente chegou lá que 0,065 habitantes vivem na área de risco. Quem não vive na área de risco, então, seria 0,9375. Esses não vivem na área de risco, né? Mas eu não tenho essa resposta aqui nas minhas alternativas. Ou seja, eu preciso converter para porcentagem para esse 0,9375 virar 93,75. Ah, entendi. Aqui embaixo tem o passo a passo também, como é que chegou. Aí eu vou parar aqui de dar a parte de porcentagem, tá? Mas aqui no materialzinho que eu montei, eu tenho algumas outras formas de calcular porcentagem, né? Porque às vezes um exercício pede lá quanto que é 10% de 20% de R$ 50, né? Por exemplo, porcentagens sucessivas, que chama isso daí, né? Porcentagem de porcentagem. Existe um jeitozinho, uma formulazinha que você pode fazer. Mas também você consegue resolver. Aqui são algumas dicas para resolver mais rápido o exercício. Por exemplo, percentual de variação, né? Mas isso são exercícios mais específicos. Não é todo exercício que você consegue aplicar essas fórmulas. Então, daqui para frente, é mais para vocês terem o conhecimento de que pode ser feito de outras maneiras também. Mas tudo que está lá para frente, daqui para frente, você consegue resolver dessa maneira básica aqui, o arroz com feijão que a gente fez até aqui, tá? Eu acho que aqui o intuito desse curso é mais a gente fazer o arroz com feijão bem feito do que ficar usando muita fórmula, que às vezes nem vai cair um exercício que cabe a gente usar aquele tipo de fórmula, né? Então a gente aprende aqui a fazer as fórmulas que cabem para qualquer exercício, que é melhor do que a gente aprender fórmulas que só cabem em um tipo de exercício específico, tá? Mas no material tá lá, se caso você tiver a disponibilidade, quiser dar uma lida para estudar essa parte, pode também. Mas vocês vão ver, eu vou parar aqui na parte da explicação e a gente vai conseguir resolver todos os exercícios com essa parte da matéria, tá? Ô, Aqui o objetivo Felipe, é facilitar. Oi. mas no caso você passa alguns exercícios que poderia usar aquela fórmula, mas a gente continua usando essa básica só para ver como que resolve? Dá para fazer sim. Deixa eu ver aqui. Eu vou. Porque meu medo é pegar o exercício mais elaborado Uhum. e não conseguir aplicar esse arroz e feijão, no caso. Tá, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui um exercício aqui. Deixa eu ver aqui, cadê um exercício? Eu vou deixar esses exercícios para o final para a gente não partir já para um exercício mais difícil antes de tentar fazer os mais fáceis, tá? Mas a gente faz sim, certo?
Então, agora eu vou colocar aqui na tela alguns exercícios para vocês começarem a treinar, tá? Para ver se ficou clara essa parte aí até essa parte aqui da porcentagem. Vamos começar fazendo os 3 primeiros exercícios e depois vai ficar mais 2, fica de treino para casa depois, lição de casa. Então vamos lá, podem começar por esse exercício em tela aí, tá? Assim que acabar, vai me falando que eu vou subindo mais a tela. Que eu passei para as meninas durante a tarde e que elas não conseguiram. Deixa eu passar aqui deixa eu pôr ela aqui na tela. Agora deixa eu só ver onde que tá qual era aquela prova que eu tenho aquele exercício. Então, essa questão ela pede o seguinte, questão 13. Volta aqui. Ó, uma pessoa tinha determinada quantia em sua conta bancária. Desse total, ela gastou 20% na farmácia e 15% em compras. Do valor restante, 50% foi utilizado para o pagamento de uma prestação, restando ainda 260%. Vou dar 3 minutos para vocês tentarem fazer essa daí. Já Depois a fiz. gente corrige. Você já fez? Já eu até mandei resposta para você. A hora que você estava explicando, tá. eu estava fazendo o cálculo aqui. Tá, deixar as outras meninas fazerem, então, tentar fazer essa. Sua resposta bateu com o gabarito? Você viu que eu tinha mandado o gabarito lá? Bateu. Bateu lá, então, beleza. Vamos dar um tempinho, então, para quem ainda não fez ela.
Ó, então, essa questão, como é que ela é? A pessoa tinha determinada quantia em sua conta bancária. Desse total, então vamos começar a fazer a representação. Ela tinha determinada quantia, ela tinha um valor X lá na conta bancária. Desse total, ela gastou 20% na farmácia e 15% em compra. Então, desse total que ela gastou 20% na farmácia, 15% em compras. Isso, em compras. Quanto que sobrou aqui para ela em porcentagem? 65. Isso. Então, aqui ainda sobra 65, que ele não falou no exercício desse valor, mas a gente já consegue identificar que é o que restou. Então, 65 é o restante. Ó, aí do valor restante, tá vendo como você tinha que saber o valor restante? Então, ó, desse valor restante, desse 65% aí que sobrou, metade foi utilizado para o pagamento de uma prestação, né? Ou seja, 50%. 50% a gente sabe que é metade. Então, esse 65 aqui, quanto que é a metade dele? 32,5. 32,5? 32,5. Ou seja, sobrou aqui 32,5. Ó, então, do valor restante, metade foi utilizado para pagar uma prestação. Ou seja, 32,5 foi para uma prestação, metade. E tem outra metade, tem mais outro 32,5, que ele fala que, ó, restando ainda 260. Ou seja, esse 32,5, ele é esses 260. Tá? Beleza, agora chegamos nessa conclusão aqui. Agora, no último parágrafo, onde vem a pergunta. O valor gasto por essa pessoa na farmácia, olha só, a gente foi, achou lá prestação, compras, no final ele volta para perguntar da farmácia. O valor gasto por essa pessoa na farmácia foi, então, quanto que foi da farmácia? 20%, né? Porém, aqui está em reais, então eu tenho que verificar em reais. Então, 20%, olha só, eu sei que 32,5, vou fazer de outra cor aqui. Eu sei que 32,5% é igual a R$ 260. Aqui eu faço com uma regra de 3. Agora, se eu tenho 20%, quantos reais vão dar esses 20%? Eu posso fazer assim, tá? Então, aqui, se eu estou, lembrando lá da aula de ontem, né? Se eu estou diminuindo a porcentagem, eu estou diminuindo o valor que eu vou ter. Então, as duas setas estão na mesma direção, diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, a multiplicação em x, né? Então, eu vou fazer essa multiplicação. 32,5x é igual a... Deixa eu já resolver essa conta aqui para 260 vezes 20 vai dar 5.200. 20 vezes 260 dá 5.200. E agora? Agora o 32,5 ele está aqui numa multiplicação. Vou passar para ele, vou passar ele para o lado do outro lado do igual, numa divisão. Vai ficar x é igual a 5.200 dividido por 32,5, né? Então, na primeira aula vocês já aprenderam a fazer multiplicação e divisão com números decimais. Então, vocês vão fazer essa divisão aqui e vai chegar no resultado de 160. Então, o gabarito dessa resposta vai ser aqui, ó, 160, letra C. Entendi.
Entendeu? Entendi. Eu acho que esse é um nível de questão que pode vir na prova, tá? É mais nesse nível. Não é nem tanto naquela questão que eu passei de exercício aqui. Essa questão de exercício está um pouquinho mais difícil, mas vamos lá resolver ela. Felipe, Oi. se eu achasse aqui, no caso, 32,5% é 260. Se eu fizesse uma regra de 3, sendo meu 32,5 260 e meu 100% como um X, eu iria... É que nessa numeração fica fácil, porque seria só a gente dobrar 260, que a gente teria o total, que é o 65%, né? Isso. Mas vamos supor que eu não soubesse que era o dobro aí. Eu conseguiria fazer uma regra de 3 para descobrir esse número desses 32,5% e depois fazer outra regra de 3 para achar os meus 20%? Porque daí eu teria o total, que seria meu 65%. E depois fazer uma outra de 20 para achar o da farmácia. Aqui a gente não consegue escapar desse valor aqui, né? Esse valor aqui é o único a única porcentagem que a gente tem o valor em reais no enunciado, tá? Então, qualquer conta que a gente for fazer, a gente tem que partir do pressuposto que é 32,5% igual a R$ 260. Agora, assim, só dúvida é, eu posso fazer a regra de 3 para descobrir meu 100%? Então, pode. Só que daí você vai ter que fazer duas regras de 3. Você vai ter que fazer uma para descobrir o 100%, depois uma para voltar para descobrir o 20% da farmácia. Isso, 2 regras de 3. Acho que é um pouco mais Isso. demorado, mas também daria certo. Dá certo. Você tem que ir na confiança, no que você se sente seguro em fazer. Tá. Por isso que eu não gosto de passar muito macete, muita coisa, porque acaba que a gente a gente tem que ir no que a gente se garante, né? No arroz com feijão. Vamos fazer aqui então, primeiro, se você acha que é melhor converter para 100% para depois achar o 20%, vamos testar aqui para ver se vai bater. 32,5% é igual a 260, 32,5%. Então, se eu quero 100%, eu tenho que colocar o 100 aqui na coluna da porcentagem. E o meu X, a minha incógnita, aqui no... Eu quero descobrir quantos reais 100% representa, vai para a coluna do reais. Então, aqui, se eu estou aumentando a minha porcentagem, eu vou aumentar o meu dinheiro também. Então, é diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, multiplicação em X. Então, vou fazer a multiplicação em X aqui. Mas aí você 32,5%. falou que você está aumentando a Pode falar. porcentagem, a seta está para baixo? É isso? Não, mas a direção da seta aqui eu coloco mesmo só para... Porque assim, ó, aqui no enunciado a gente vê aqui que de 32 ele foi para 100%, né? Então Tá. daqui Tá, desculpa. eu fiz na direção aqui que eu montei a tabelinha aqui. Mas se você achar melhor, pode colocar para cima. O importante é que as duas setas estejam na mesma direção. O importante é ver a ponta das setas, se elas vão estar na mesma direção ou se elas vão estar invertidas, né? Se acontecer de uma seta ficar para cima ou para baixo, inversamente. Aqui, então, se a gente aumentou a porcentagem de 32 para 100, o valor em reais vai aumentar de 260 para um valor maior. Então, aqui vai ser diretamente proporcional, fazer a multiplicação em x daqui, então. 32,5 vezes x é igual a 260 vezes 100, é só colocar 2 zeros aqui do lado. Aí eu vou fazer essa divisão aqui, de 26.000 dividido por 32,5 dá 800. Então, 100% do meu valor é R$ 800.
tá? Então, aqui, a pessoa tinha uma determinada quantia. Essa determinada quantia que ela depositou na poupança é R$ 800, é o 100%. Aí, o que ela fez? Ela tirou, aí agora você vai ter que fazer mais uma, porque você quer saber só da parte da farmácia, né? Da parte da farmácia é 20%. Então, vamos lá, fazer a segunda continha aqui. Então, 100% é igual a R$ 800. 20%, que é o valor que eu quero encontrar agora, vai ser igual a quantos reais? Então, se a minha porcentagem está aumentando, na verdade aqui a minha porcentagem está diminuindo agora, né? Estou indo de 100 para 20. Se a minha porcentagem diminuiu, o meu dinheiro vai diminuir na mesma proporção. Então, as duas setinhas ficou para a mesma direção, então vai ser diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, multiplicação em x. Multiplicando em x, 100 vezes a incógnita vai dar 100x, é igual a 800 vezes 20, que vai dar 16 mil. Vou passar o 100, tá multiplicando, dividindo. Aqui também, se eu quiser, posso só cortar. Eu tenho zero dos dois lados do igual, corto um zero aqui, corto um zero aqui. Se eu cortar mais um zero aqui, eu tenho que cortar mais um zero aqui. Como é que ficou? Ficou 1x, né? Ou seja, x é igual a 160. Ou seja, 1x vale 160. É esse resultado que a gente encontrou aqui também, tá? Então, você pode fazer por duas regras de 3 também. O resultado vai bater. Perguntas? Podem fazer. A minha Entendeu, eu fiz Michele? assim. Oi, pode falar, Cristina. A minha eu fiz assim. Você fez assim? Você fez, primeiro achou 100%, depois achou 20%. Isso. Certo. Eu acho que vai muito do jeito. Eu também acho mais fácil assim. Mas aí é costume, né? Não, eu digo assim, eu costumo dizer que matemática ela não tem um só caminho. Dificilmente ela vai ter um só caminho, tá? Você sempre vai ter várias formas de chegar no mesmo resultado, tá? O que eu digo o importante é, na hora da prova, você assinalar a questão correta. Se você preencheu uma folha inteira para chegar no resultado, ou se você achou o resultado de cabeça, isso a banca não quer saber. Ela quer que você assine a questão correta. Então, se você fez com porcentagem, com regra de 3, com Bhaskara, independente, o importante é você chegar na resposta certa, tá? Então, não existe um jeito único para matemática. Mais alguma pergunta? Então, beleza. Vamos ver o outro exercício. Vocês estão com tempo para a gente fazer mais um exercício ou vocês querem que eu mande o vídeo da explicação das outras questões depois, para vocês fazerem elas e eu mando a resolução posteriormente, para não estender muito o horário? O que vocês acham melhor? Eu tô com tempo. Eu também. Tá, vamos Eu fazer acho melhor o vídeo. o vídeo. Que eu tenho compromisso. Tá. Eu vou fazer só mais uma questão aqui. Caso você precisar sair, Viviane, está sendo gravado já essa parte aqui. Você consegue ver o finalzinho lá no YouTube, tá? Vou deixar gravado, já posto o link lá depois para vocês.
E aí as outras resoluções eu faço depois por vídeo e mando também, separado, tá? Tá, essa você vai fazer agora. Vou fazer mais uma pelo menos aqui só. Tá. E aí eu encerro a aula e as demais eu mando por vídeo a resolução. Então eu vou aguardar você fazer essa. Tá ótimo, então vamos lá. Então aqui, ó, uma pessoa pagou 30% do valor total de uma dívida. Então eu tenho lá um total, uma dívida total. Eu só paguei 30% dela. Ainda me resta mais 70%, né? É bom sempre já ir no rascunhando assim para vocês não se perderem. 30% da dívida está pago. 70% não pago. E o restante, ele irá pagar depois em 30 dias sem acréscimos, ou seja, 70% ele vai pagar depois 30 dias. Se R$ 3.500 correspondem a 20% do valor restante, ou seja, ele está pegando aqui essa parte aqui, o restante, e está falando que desse restante aqui, 20% é igual a R$ 3.500. R$ 20%. Sobra aqui 80% que ele ainda não falou nada sobre isso. R$ 3.500 correspondem a 20% do valor restante. Se R$ 3.500 correspondem a 20% do valor restante a ser pago, do valor certo, isso mesmo. Então, é correto afirmar que ao pagar 30% do valor da dívida, a pessoa desembolsou. Então, aqui ele voltou a perguntar aqui da parte paga, quanto que a pessoa desembolsou. Então, vamos lá. O D é o valor total da dívida, pagando 30% do D, restou 70%. Então, a gente sabe que R$ 3.500 corresponde a 20% desse restante, né? Então, aqui vamos fazer aqui para achar esses 80% aqui agora, né? 20% é 3.500, 80% vai ser quanto? Então, vai ser 20. Aumenta a porcentagem, vai aumentar o valor. Então, vou fazer em X. 20x é igual a, fazer essa multiplicação aqui, 3.500 vezes 80, 280 mil. Corta um zero. Divido, sobra 28 mil, dividido por 2 vai dar 14 mil. Ou seja, esses 14 mil, ele vai ser 80% da dívida. 14 mil. Somando esses dois aqui, vai dar 500, 14 com 3, 17. 17.500. Então, esse 17.500 vai ser esses 70%. Então, se esses 17.500 representa 70%, quanto que vai ser 30%? Vai ser X. Então, se eu estou diminuindo minha porcentagem, meu valor em dinheiro também diminui, multiplicação em X.
70x é igual a 17.500 vezes 30, 525 mil. Deixa eu arrumar esse zero aqui, parece um 6. 525 mil dividido por 70, fazendo aqui na calculadora, vai dar 7.500. 7.500. Ou seja, 7.500 é o 30% que ele está pedindo lá em cima, ó. Que é a parte paga, que é a parte que ele pergunta. Então, nossa resposta é 7.500, gabarito a letra C. Entenderam? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Como é que foi? Sim, agora é só mandar exercício para treino. Não, o importante é isso, é ver como é entender o que eu estou fazendo aqui e vamos praticar mais. Alguma pergunta, pessoal? Deu para entender o que a gente fez hoje aqui? Deu para entender, ficou entendido o que a gente fez hoje. Se entendeu isso daqui, vocês vão conseguir desenvolver na parte de porcentagem. Uns exercícios é um pouco mais difícil que o outro, mas vocês vão desenvolver agora com o treino. Isso daqui é a base, é o que vocês precisam saber para fazer os exercícios. Beleza? Não quero que ninguém saia com dúvida, por favor. Aproveita agora, pergunta. Tudo certo aí, Cristina, Viviane, Tânia? Tudo certo, tudo certo. Sim, ficou bem claro, tá? Obrigada. Ficou? Beleza, então. Beleza, então, pessoal. Vou encerrar, então. Vamos encerrar a aula por aqui. Vou mandar mais exercícios. Vou mandar exercício para vocês e vou mandando resolução. Eu vou fazer assim, eu vou mandar o exercício e o gabarito para vocês tentarem ver se conseguiu chegar no gabarito. Chegou no gabarito? Beleza, a gente não precisa corrigir nada. Se não chegou no gabarito, vocês falam, ó, questão tal, eu não consegui chegar na mesma resposta. Aí a gente vai trabalhando só em cima das que vocês não conseguiram fazer, tá? Beleza. Beleza? Combinado. Então é isso aí, pessoal. Combinado. Então, aguardo vocês na próxima aula. Bom descanso e boa noite. Boa noite. Boa noite.